E aí, quinto ano, tudo bem? Que saudade de vocês, hein? A gente não está se vendo, eu não estou ouvindo vocês, né? É muito estranho esse período aqui da gente gravando esses vídeos para vocês, mas a gente precisa muito da ajuda de todo mundo, certo? Nesse período de quarentena a gente está distante, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter as nossas aulas, de ver as nossas coisas, de comentar os nossos assuntos em inglês. Combinado? Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês nesse período. Que vocês façam os exercícios, que vocês estudem direitinho aí em casa, tá? E tem um aviso super importante pra gente facilitar algumas coisas nas nossas aulas. Ó, toda aula que a gente tiver aqui e a gente tiver colocando as coisas aqui na tela, explicando algumas coisas, talvez surjam dúvidas quando vocês forem fazer os exercícios. É normal, acontece, tá? E toda aula nossa, vocês vão perceber que eu vou falar aí para vocês, para que vocês desenvolvam os exercícios da unidade do livro, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocar pra gente aí embaixo nos comentários, tá? Coloquem as dúvidas aí pra gente nos comentários, porque toda vez que a gente for gravar os nossos vídeos, a gente vai dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, nas dúvidas que surgirem, pra gente resolver junto aqui, pra gente fazer junto aqui nas nossas aulas. Combinado assim? Então, teve dúvida? Coloca nesse vídeo aqui de hoje, dúvidas sobre a aula de hoje. Teve dúvidas do assunto da aula passada, das coisas que a gente viu na nossa aula passada? Vai lá no vídeo, coloca as dúvidas lá, a gente vai estar olhando e a gente vai trazer os exercícios para a gente resolver junto aqui os que o pessoal tiver dúvida. Combinado assim? Ajudem a gente, tá? Nos ajudem. Vamos nessa então? Olha só, hoje o nosso assunto aqui é sobre pronomes. Você sabe me dizer o que é um pronome? Um pronome é uma palavrinha que a gente vai utilizar. E hoje aqui a gente vai falar de alguns pronomes que trazem para a gente uma ideia de posse. Se eu quero dizer que algo pertence a mim ou que algo pertence a outra pessoa, eu vou precisar utilizar um pronome que traz a ideia para mim de posse. A gente está aqui na página 18 do nosso livro. E olha o que é que a gente tem lá na página 18 do nosso livro. Esses possessive adjectives, que a gente chama, mas que eles fazem a função de pronomes, tá? Então, olha só para cá, a gente tem essas palavrinhas aqui, a gente vai gastar um tempinho aqui falando um pouquinho sobre cada uma dessas palavras e descobrindo onde é que a gente vai utilizar essas palavras aqui, tudo bem? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui pra gente. Eu acho que agora ficou melhor, que todo mundo vê, né? Aqui a gente tem as palavras my, e aí repitam comigo agora, tá? Listen and repeat. My, your, his, her, its, our, your, their. Esses são os nossos pronomes e eles vão trazer a ideia de posse. Esse I a gente já aprendeu nas nossas aulas antes da quarentena, que ele quer dizer eu. Então, o pronome que eu utilizo para dizer que uma coisa pertence a mim, a eu mesmo. Qual o pronome que eu utilizaria em português? Meu, não é isso? Então, ó, esse meu que a gente fala no português, em inglês a gente vai chamar ele de my. Lembra daquela respostinha para aquela pergunta What's your name? Que é a pergunta que a gente faz na nossa primeira aula de inglês na escola. A gente responde como? My name is Raul. Não é assim? Eu respondo assim, né? Mas a gente usa esse my. My name is e diz o nome da gente. Esse my quer dizer o quê? Meu. Esse my, ele pode ser também minha. Ó, meu ou minha. Tá? Vamos até colocar assim, ó, para ficar mais organizadinho aqui. My, meu ou minha. Tudo bem? E you, quem lembra o que quer dizer esse you aqui? You quer dizer você. Qual o pronome que eu uso para você? O pronome que traz a ideia de posse, de pertencimento. Você, seu, né? Então, ó, se eu quero falar que algo é seu, ou, vou colocar aqui embaixo também, ou sua, eu vou utilizar o pronome your. Your. What is your name? Lembra dessa pergunta?
what is your name? Qual é o seu nome? Então, ó, what is your name? My name is Raul, né? A gente já tinha dois pronomes que traziam essa ideia de posse de alguma coisa que pertencia a gente e a gente nem percebia que isso era um pronome que a gente tinha. Ó, a gente tem outro aqui, his, her e its. Eu vou apagar isso aqui para a gente falar desses três um pouquinho, tá? Vou colocar aqui, ó, pra gente esse he, esse she e esse it. Muita gente confunde qual é qual desses pronomes. Em inglês, a gente tem um pronome que a gente usa para menino, que é o ele, um que a gente usa para as meninas, que é o ela, e outro que a gente usa para tudo aquilo que não é humano. Animais, objetos, sentimentos, sensações, qualquer outra coisa, a gente usa o it. Por isso que aquele filme de terror lá, ele chama it, a coisa. Por quê? Porque lá no filme, o personagem, ele se transforma, né? Assim, eu não vi o filme ainda, mas eu já li alguma coisa a respeito. Ele se transforma na coisa que a pessoa tem medo, né? Inclusive, eu não aconselho não, porque o filme é barra pesada, hein? Ó, mas no filme ele tem o nome de it, porque ele se transforma no medo da pessoa. Então, o it a gente vai usar para coisas que não são humanas, né? Não é nem ele, nem ela, tá? Animais, objetos e essas coisas que a gente falou aí. Tem muita gente que confunde he e she e não lembra qual é ele e qual é ela. Vou dar uma dica aqui. Imagina, por exemplo, que esse nosso S aqui a gente vai transformar em um laço. Vou apagar aqui. Como é que eu faço para transformar esse S em um laço? Faço assim, ó. E boto aqui assim, ó. Quem é que usa o laço no cabelo? A menina. Então, o que tem um laço é o she. Eu não sei se ajuda vocês aí a perceberem qual é qual, mas isso aqui me ajuda a lembrar. Se ajudar vocês, então ótimo. Tá? Pessoal que é mais um pouquinho antigo aí, talvez os pais de vocês conheçam muito bem. E talvez alguns de vocês já tenham visto. Tinha um desenho que chamava He-Man. Né? É ele, homem, né? Fica meio esquisito quando a gente traduz o nome do desenho, mas é isso mesmo. O personagem principal era um menino, era um homem. Então a gente pode lembrar, He-Man, He é para homem que a gente utiliza. E a gente tinha também a amiga do He-Man, que era a She-Ra, né? Que era uma menina, certo? Então usa essas dicasinhas aí para lembrar desses pronomes aí. Mas o nosso objetivo não é falar deles, mas é falar dos possessivos, o que traz a ideia de posse. Se eu estou falando sobre ela, como que eu falo em português algo que pertence a ela? Eu digo que algo é dela, não é assim? Então, em inglês, se eu quero falar que algo é dela, eu digo que algo é her. Esse her significa dela. Combinado? Sim. Se eu tenho, por exemplo, uma amiga minha aqui do lado, e eu pergunto para vocês, eu digo, hey, what is her name? Como é o nome dela, certo? Eu posso falar assim também. Já esse aqui de cima é o nosso he, ele, não é assim que acontece? Para he, se a gente quer falar ele na forma de posse, ele, se eu digo que algo pertence a ele, eu digo que algo é dele. Como é que eu falo essa palavra dele em inglês? A gente fala como his. Percebam que tem algumas palavras em inglês que começam em H, mas elas têm som de R. Algumas palavras elas têm som de R no inglês, tá? Essas aqui são essas. Então, ó, his é dele. Certo? Se eu tivesse aqui, por exemplo, lembra do nosso coordenador Marcos? Se ele tivesse aqui do lado e eu estivesse perguntando para vocês, imagina que ele está aqui, camisa de botão, que ele gosta de usar, né, aqui assim, olhando para vocês, e eu digo, ó, como é o nome dele? Como é que eu diria isso em inglês? Eu diria, what is his name? Como é o nome dele? E aí vocês responderiam para mim, his name is Marcos, o nome dele é Marcos, né? Tudo bem? Então, olha só, a gente viu dele, a gente viu dela, e o it aqui. Esse it, ou isso, que a gente traduz como isso, né? Eu posso dizer,
It is my marker. Esse aqui é o meu marcador de quadro, certo? It is. Só que se eu quero, por exemplo, dizer que a cor disso aqui é branco, a cor pertence a isso aqui. A cor disso aqui é branco. Como é que eu digo disso? Eu digo it's em inglês. E aí a gente vai colocar assim, ó, entre aspas, disso. Algo que pertence a um objeto, a um animal, a qualquer outra coisa que não for nem ele nem ela. Combinado? Sim? Vamos para os nossos 3 últimos aqui, ó. Preste atenção todo mundo. Vou apagar aqui. Se precisar ver de novo, precisar anotar no caderno, precisar anotar no livro lá, o que é que faz? Volta o vídeo, pausa um pouquinho, anota direitinho e aí bota o vídeo no play de novo. Combinado? Ó, aqui a gente vai colocar então o nosso we. Lembra que a gente falou na sala? Faz o W assim com a mão, ó. Com as duas. O W do we é o quê? É nós. Lembra? Foi o que a gente usou lá, a brincadeirinha que a gente usou na sala, né? We é nós, né? Então isso aqui significa nós. Mas eu quero dizer que algo pertence a nós. Algo que pertence a nós é algo que é nosso, não é assim? Então, ó, algo que é nosso, eu vou escrever assim, ó. Mas eu vou pronunciar como our. Our. Tem um O aqui, mas não é our, não. É our. Combinado? Então, our é nosso. Tudo bem? Nosso, our. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos para o próximo agora? You. Olha só. You. Mas you novamente? Sim, you novamente. A gente vai ter 2 aqui. Por que a gente tem 2? Porque um deles é singular e o outro deles é plural. A gente vai precisar saber onde que a gente vai usar cada um deles. É igual a no português, por exemplo. Quando eu falo da manga da camisa, dependendo da situação, eu sei se a pessoa está falando de manga da camisa ou manga a fruta, né? Que a gente tem, eu vi um pé de manga. Lógico que é a fruta, né? Então aqui também esse you e esse you, a gente vai conseguir saber se é plural ou singular. Se eu digo que a vocês, estou falando de vocês. Se eu digo que algo pertence a vocês, eu digo que algo é de vocês. Só que de vocês, em inglês, a gente escreve assim, ó. Your. Tá? A gente vai traduzir isso aqui como de vocês. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui embaixo a tradução dele, para ficar melhor da gente ver. Ó. De vocês. Certo? Tranquilo? E por último a gente tem o nosso they, que significa eles ou elas. A gente pode usar they para o plural de ele, que a gente comentou que é o he, né? O plural de ela, que é she, ou o plural de it também, que é isso, certo? Se a gente quiser falar isso aí no plural, a gente vai usar o they. Então olha só, esse they, se eu quero dizer que alguma coisa pertence a eles, eu digo em português que isso é deles, não é assim? Em inglês a gente vai colocar como their, assim ó. Their, e eu vou colocar também aqui embaixo, eu estou dizendo que algo é deles. Combinado? Tranquilo? Aqui no nosso livro a gente tem alguns exemplos aqui, ó, do pessoal utilizando esses pronomes. Olha só. Eu não sei se vai ficar tão bom de ver aí no vídeo, tá? Mas vocês acompanham no livro aí, todo mundo tem um livro aí em casa. Aqui o menininho está dizendo, what's your phone number? E a menina está respondendo, my telephone number is, e ela diz o número do telefone dela, certo? Ele está usando aqui o your, que significa seu, e ela está usando o my, que significa meu, não é assim? Então, ó, eu vou olhar por aqui que fica melhor. Então, vê só. Aqui a gente tem uma segunda pergunta que é bem parecida à mesma, na real. Só que ele troca o pronome. What's her telephone number? Esse her significa o quê? Já apaguei aqui
mas eu acho que vocês lembram. O que é que significa a palavra her? Deixa eu apagar esses outros aqui. Quem respondeu que her significa dela, acertou. Então ele está dizendo, what's her telephone number? Qual o telefone dela? Tá? E ele diz, I think her telephone number is, e aí ele diz o número. I think is. Ele imagina que o telefone dela é esse aí que ele está falando. E aqui embaixo, a gente tem mais uma conversazinha aqui, ó. Ao invés de usar o his, o her, ele usa o his aqui, ó. What's his telephone number? Qual o telefone dele? Qual o número de telefone dele? I'm not sure. Eu não tenho certeza. Mas, I think, eu imagino que o telefone dele é esse aqui. E aí ela fala. Tudo bem? Então, ó, o nosso livro, ele trata esse assunto aqui. A gente vai ter alguns outros exercícios aqui, tá? Lembrando que esses exercícios que tem um CDzinho aqui, vocês não precisam fazer em casa, tá? Que são exercícios de listening, mas os outros exercícios eu quero que vocês desenvolvam aí. Então deem uma olhada, pessoal, nos exercícios do livro da unidade 2. Tentem fazer os exercícios com esses pronomes que a gente viu aqui no quadro, tá? Que a gente chamou de pronomes possessivos, que tecnicamente em inglês a gente chama de possessive adjectives, tá? Deem uma olhadinha nesses pronomes aí e a gente vai voltar nas nossas próximas aulas a falar um pouquinho mais sobre esses possessive adjectives e outras coisas também que a gente vai ver nas nossas aulas, tudo bem? Hoje a gente fica por aqui, mas aguardem aí as nossas próximas aulas, façam os nossos exercícios da unidade 2. A gente vai ficando por aqui, bye bye, see you in the next class.